Bom dia, um maravilhoso dia para você. E hoje estamos aqui mais uma vez, gente, para lermos a palavra. Uma maravilhosa jornada que temos feito dia após dia pela palavra do Senhor. Hoje é o nosso 17º dia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira. Mas antes disso, quero pedir para você só uns segundinhos para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, dá um joinha no nosso vídeo para que esse canal cada dia mais cresça e possamos alcançar outras pessoas através dessa jornada bíblica, tá bom? E vamos ler a palavra do Senhor. A leitura de hoje é Gênesis capítulo 35 ao capítulo 36, versículo 43. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugira diante da face de seu irmão. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do orvalho, cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque. E a tua semente depois de ti darei a terra. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel, que é Jacó, e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó. Depois Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E os filhos de Raquel: José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a Isaque seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos,
os sepultaram. Os descendentes de Esaú, capítulo 36. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, Eteu; Oolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu; e Basemete, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemete teve a Reuel, e Oolibama teve a Jeus, e Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra, de adiante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podiam sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, e Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filha de Basemete, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Quenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E estes foram os filhos de Basemete, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Gibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. E estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô e o príncipe Quenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã e o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom, e estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá, e estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. E estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. E estes são os príncipes de Oolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os príncipes, ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dissã. E estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã era Tímina. E estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Gibeão: Aiá e Aná. E este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Oolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon: Edã, Esbã, Itirã e Querã. E estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. E estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. E estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. E estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Zobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe e Uzão da terra
dos Temanitas, e reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão da terra dos Temanitas reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samilá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samilá, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aqubor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aqubor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Meezaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Aval e o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Quenaz, o príncipe Temã e o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. E estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. E este é Esaú, pai de Edom. Estudo de hoje, Gênesis capítulo 35, versículo 10. O Senhor lembrou Jacó de seu novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Veja em Gênesis capítulo 32, versículo 22, 32, que é a passagem que fala onde Jacó luta no vale de Jaboque. A vida de Jacó era repleta de dificuldades e provações, mas seu novo nome refletia seu desejo de ficar próximo de Deus, apesar das decepções da vida. Muitas pessoas acreditam que Jesus promete uma vida livre de problemas. Consequentemente, conforme a vida torna-se difícil, elas ficam decepcionadas e abandonam a fé em Deus. Porém, Deus falhou? Na verdade, Jesus advertiu seus seguidores de que teriam de enfrentar tempos difíceis. No mundo tereis aflições, mas ele ofereceu-lhes também a esperança. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 16, versículo 36. Portanto, em vez de esperar por uma vida livre de problemas, os seguidores de Jesus devem firmar-se em Deus durante as lutas da vida. Problemas e dificuldades são dolorosos, porém inevitáveis. Talvez assim, como aconteceu com Jacó, essas adversidades sejam, na verdade, lutas com Deus. Essas podem ser oportunidades de crescimento, pois problemas dão-nos a chance de confiar em Deus e são oportunidades para a fé. São oportunidades do Senhor trabalhar em sua vida. Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 21. Mateus capítulo 12, 1 ao 21. O Senhor do sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado, e seus discípulos estavam com fome, e começaram a colher espigas para comê-las. E os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeram os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado,
não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu a mão, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. O servo escolhido de Deus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante, até que ele leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão esperança. Estudo de hoje. Mateus capítulo 12, versículo 17 ao 21. Da mesma forma que esperava um reino poderoso, o povo judeu esperava que o Messias seria um rei político. A profecia de Isaías capítulo 42, versículo 1 ao 4, mostra que o Cristo era de fato um rei, mas ela também ilustra o tipo de rei que ele seria. Um gentil governante que traria justiça a todas as nações, e não apenas poder a uma delas. Como a multidão dos dias de Jesus, podemos querer que Cristo governe como um rei e traga grandes e notáveis vitórias para nossas vidas. Mas, muitas vezes, a obra do Mestre é silenciosa. Se você não vê Deus trabalhando, não pense que ele está ausente. Aparentemente, a sutileza faz parte do seu caráter, ou pelo menos é um dos seus métodos. Se continuarmos fiéis, teremos a grande chance de estar presentes quando a boa obra de Deus for revelada. Orando Salmos. Ore o Salmo 15, reconhecendo que ninguém poderia entrar na presença de Deus sem um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Salmos capítulo 15, versículo 1 ao 5. O verdadeiro cidadão dos céus. Capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o repobro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Provérbios capítulo 3, versículo 21 ao 26. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a vocês e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em uma armadilha. E essa foi mais uma leitura de hoje. Nós lemos o nosso 17º dia. Convido você a comentar aqui como tem sido essa leitura para você através dos comentários. Espero você que amanhã, por mais um dia abençoado da palavra do Senhor. Até mais!